Há mais ou menos 2 anos, no exílio ainda em Paris, o governador Brizola me dizia o seguinte: quando eu voltar para o Brasil, meu grande projeto, meu principal projeto, será o de formar um grande partido popular, um partido de massas, e esse partido terá que ser o PTB. Porque mesmo com 16 anos de autoritarismo, a história não pode ser seccionada com uma tesoura. Governador, o senhor está no Brasil e segunda-feira, amanhã, em Brasília, será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral a sigla PTB, ou seu grupo ou grupo de Ivete. Segundo o Procurador-Geral da República, todas as tendências serão para o grupo da Ivete. Como é que o senhor está vendo isso e qual será o seu destino político se isso acontecer? Olha, eu considero que desde a minha volta, desde o exílio, eu tenho sido coerente. Acho que este é o grande serviço que eu posso prestar ao meu país, ao nosso povo, é organizar um grande partido. E este foi o trabalhismo, o nosso PTB, como era natural. Agora estamos aí sob a ameaça de que possamos vir a sofrer este esbulho, perdendo a nossa sigla. Quer dizer, a iminência de nos tirarem a nossa sigla. Quer dizer, não é para nossa vontade, nos tiram. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, viu? Que essas 3 letras têm muito valor para nós. Elas têm uma grande significação dentro de um determinado contexto. Por exemplo, eu tenho dito, entregue essa sigla ao general Geisel. E o que significa isto? Nas mãos do general Golbery, ele manejando esse partido chamado PTB, o que isso significa? Não significa nada. Só quer dizer que se for dado para a Ivete, o general Golbery manejaria esse partido? Creio que sim, porque isto ela própria tem dito. A verdade é que se chega a ocorrer isto, de atribuírem a essa dissidência, a este grupo inexpressivo, que montou um partido biônico, um PTB biônico, um PTB no papel, que cabe numa gaveta, que não é a aspiração desse grande povo trabalhista que tem o Brasil, isso não significa nada, não vai valer nada. Pode crer, essas 3 letras valem muito para nós, dentro de todo um simbolismo do que representamos em relação às lutas sociais do passado. E o nosso povo sabe, pode crer, muita gente se engana. E isso é um dos erros dos arquitetos desse assunto. Eles olham o Brasil de cima para baixo, olham o Brasil através das superestruturas e se equivocam, porque neste país há todo um povo pensando, que sabe julgar. O senhor poderia ficar no PTB de Ivete? Creio que isso não poderá ocorrer, porque eu vou seguir as tendências desse povo trabalhista, do povo trabalhador brasileiro, que isso é o que nós temos que seguir. E no meu entender, procurando interpretar as tendências desse povo, é no sentido de marcar a sua posição. Nós não iremos para outro partido porque achamos que temos melhores ideias. Nem para o PMDB. E melhor programa que qualquer outro partido. PMDB é uma frente respeitável, mas é uma frente. E os outros partidos, todos, entendemos que são organizações eventuais. O nosso é que é o permanente, é um movimento social que se desenvolve. Se for negada a sigla PTB ao senhor, só vai formar um novo partido? Nós iremos, naturalmente, procurar uma solução. E nós arrumaremos outras 3 letras. Porque nos tirarão a sigla, mas não nos tiram as ideias. Não nos tiram o movimento social que está aí, compreendeu? O trabalhismo está aí, é um movimento marcado pelo destino. Nós iremos, com outras 3 letrinhas, eletrizar igual o povo brasileiro. Estão cometendo um grave erro, viu? Pode crer, todos os que estão animando esse movimento de nos tirar a sigla, isso é uma coisa que não é séria, isso é uma coisa até grosseira, grotesca na vida brasileira. Como tirar o símbolo, a bandeira, a denominação de um partido natural, como é o PTB, para atribuir aí um grupelho. Isso é uma coisa que realmente vai prejudicar, vai desfazer, vai desmerecer o projeto de abertura. E eu vou dizer uma coisa, acho que não conseguirão resultado nenhum, porque vão nos fortalecer mais. Vão nos tirar a sigla, nós vamos arrumar outra, se for o caso, né? E vamos ressurgir mais fortes. Sabe por quê? Porque vai haver uma reação no país de solidariedade a nós. Nós vamos ficar como vítimas de um esbulho e de cada trabalhista vão se transformar em 2. Nós vamos surgir mais fortes, pode crer. Governador, outra coisa, alguns deputados do seu partido teriam tendência, por exemplo, a se filiar ao PT,
Ou então que se unisse Brizola e Lula, vamos dizer, num grande partido popular? Olha, é possível. É possível que alguns companheiros, deputados ou não, né, até não sigam o grosso da nossa gente. Divirjam por questão de consciência. Nós respeitaremos muito, na verdade, a isto. Mas o grosso vai seguir um certo sentido de unidade, compreendeu? Vai seguir o grosso, assim, da nossa gente, compreendeu? Do nosso povo trabalhador. E com respeito ao Lula, é outra área que está aí sofrendo, compreendeu? Nós somos, de certa forma, solidários na desgraça, compreendeu? Na exclusão, nos vetos, nas dificuldades que estão opondo aos nossos caminhos, compreendeu? E isso nos une em grande parte. Eu espero que isso nos consolide uma solidariedade entre nós. Já que o senhor está falando em Lula, nós estamos falando em Lula, recentemente ainda estamos na greve do ABC, né? Outro dia eu li na Veja que o senhor disse o seguinte para a Veja, que o senhor achou que o ministro do Trabalho se comportou de uma forma que levou a um fracasso das negociações, e que ele deveria se demitir. Se o senhor fosse ministro do Trabalho, como é que o senhor agiria nessa hora? Olha, esse atual ministro do Trabalho não é ministro do Trabalho, ele é ministro do Capital, entendeu? Ele devia estar no Ministério da Indústria e Comércio, ele está errado lá. Eu até não compreendo como é que o presidente Figueiredo, finalmente, um militar sempre gosta de colocar cada macaco no seu galho, não é verdade? Como é que ele mantém o ministro do Capital exercendo o Ministério do Trabalho? Ele só apoiou o capital, só apoiou a empresa, ele abandonou os trabalhadores, tirou os trabalhadores à própria sorte, em vez de ir para lá dialogar com eles. Se eu for ministro do Trabalho, eu ia lá para dentro do sindicato e só sairia lá de dentro com uma solução. Pode crer. Eu, naturalmente, que ficaria ao lado dos trabalhadores, iria usar a força do meu cargo para pressionar os empresários, que tudo têm e podem conceder. E é o governo também. Todo o conjunto do governo para reconhecer o direito que tem aos trabalhadores. E se tivéssemos que ceder alguma coisa, cederíamos também em benefício da paz social. Este desserviço, eu acho que este homem que está no Ministério do Trabalho prestou ao povo brasileiro e ao próprio governo que serve e às próprias empresas a que ele pertence também. Foi realmente um grande desserviço. Última pergunta, talvez seja um pouco cedo para que eu lhe formule por causa desse problema do partido aí. Mas como é que o senhor vê o seu futuro político? O senhor, por exemplo, se candidataria a governador do Rio de Janeiro? Creia, olha, eu vejo meu futuro com grande tranquilidade. Porque eu não tenho projeto pessoal, eu não estou aqui preocupado em ser isto nem aquilo. Eu quero organizar esse partido, criar essa força para o povo brasileiro, esse instrumento para a sua realização. Não estou preocupado em ocupar posições, em concorrer a isto ou aquilo. Nesse ponto, pode crer que eu me considero mais tranquilo do que deve estar hoje o general Golbery lá no Palácio. Me considero um homem sereno e tranquilo. Sei que vou, porque eu estou ao lado do povo brasileiro, vou levar a melhor nessa questão que está aí. Não que esteja considerando que a justiça tenha que necessariamente decidir dessa ou daquela maneira. Não. Nós confiamos na justiça como instituição. E não vai ser por uma decisão equivocada, uma decisão injusta ou errada, que nós iremos descrer na instituição que se chama Poder Judiciário. Entendeu? Confiamos na justiça e nós sabemos que, seja qual for a sua decisão, nada conseguirá impedir que o povo trabalhador do nosso país se organize num partido político. Essa que é a nossa tranquilidade.